Imagine você conseguir provocar no homem a mesma coisa que a Netflix e o Instagram conseguem provocar em você. Sabe quando você está assistindo aquela série e não consegue mais parar, quer maratonar aquela série? Sabe no Instagram, quando você fica no Instagram o tempo todo, horas e horas, no feed, nos stories, ou não vê a hora de ver aquele story daquela pessoa ou daquela pessoa famosa? Enfim, sabe a sensação de prazer quando você sente enquanto está assistindo o filme ou enquanto está no Instagram? Pronto. É esse tipo de reação que eu vou te ensinar a provocar no homem. Na verdade, eu vou te revelar o que tem por trás do Instagram e da Netflix, para que você consiga gerar a mesma reação no homem enquanto você está usando o Instagram ou a Netflix. Seja muito bem-vinda. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor. E se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve no canal. Também ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E não se esquece de me seguir lá no Instagram. Me segue lá no Instagram, mulher. Porque eu posto conteúdo diariamente e você tem um contato muito mais direto comigo. E sem mais delongas, eu vou te falar agora o que está por trás da Netflix e do Instagram, para que você consiga provocar esse mesmo tipo de reação em um homem. O Instagram, bem como a Netflix, hoje em dia, é praticamente um dos meios no qual mais tem a nossa atenção. Ou seja, a gente mais gasta o nosso dia com aquilo, tá? Até mesmo vendo TV. A TV, né, pega a Netflix, mas até mesmo vendo TV, você fica lá no Instagram. E eu vejo muito isso. Só que tempos atrás, quem dominava? Quem dominava era a TV aberta. A Globo, a Record, a SBT. Enfim, a gente tá vendo que esses canais estão perdendo audiência, justamente porque o Instagram e a Netflix está vindo com a nova proposta, está vindo com a diferenciação. E eu vou te falar justamente essa diferença ao final desse vídeo, tá bom? Mas aqui, tanto a TV também se enquadra nisso, como a Netflix, o Instagram, o YouTube, enfim, todos esses meios de comunicação. Eu vou estar te falando aqui o que faz com que a gente vicie nisso. Sim, a maioria das pessoas são viciadas. Você já tentou ficar uma semana sem usar Netflix nem tanto, mas sem usar o Instagram, sem usar o WhatsApp? Não tem como, tá? Não tem como. Tem gente que trabalha com isso e não tem como, porque você deixa de se comunicar. Mas também tem coisas por trás que fazem a gente ter a atenção naquilo. E é justamente sobre isso que eu vou falar aqui com você, para que você comece a provocar esse mesmo tipo de reação no homem. Porque eu já me cansei de vezes de eu ver casais, certo, em uma mesa, em um encontro, e os dois estarem no celular. Pô, velho, a presença um do outro, um encontro, e eles preferem trocar a atenção do outro pelo celular. Ou seja, a nossa atenção é prioridade. O que você dá atenção no seu dia é prioridade no seu dia. Então, se você dá muita atenção ao Instagram, aquilo é prioridade na tua vida. Ponto final, você é quem escolhe quem dá prioridade. Só que tem uma coisa por trás disso. Eu te pergunto, o que é que tu ganha o tempo todinho no Instagram vendo os stories do outro? Nada. Racionalmente, para pensar. Racionalmente você não ganha nada. Só que inconscientemente você está ganhando muita coisa. E é justamente isso que eu vou falar aqui com você. Para que você comece a provocar essa reação no homem. Para que o homem, caramba, o que essa mulher me provoca? Eu quero estar perto dessa mulher. Eu quero ter essa mulher. É praticamente uma droga. Hoje em dia, o Instagram e a Netflix é uma droga, sim. Mas não é uma droga que a gente está acostumado a ver, que você tem que usar, tem que cheirar. Enfim, não é uma droga que tem que fumar. Não, não é uma droga assim. É uma droga que tá demandando a tua atenção. Porque como eu disse no começo, eu quero ver tu conseguir parar de ficar no Instagram por uma semana. Você que usa o Instagram, quero ver você conseguir parar de ficar uma semana sem o Instagram. É difícil. Você vai ter abstinência por isso. É uma droga. Sim, isso é uma droga. Tanto que se você for ver lá no Instagram, o Instagram te chama de quê? De usuário. Ele não te chama de cliente, ele te chama de usuário, pô. Tu nunca parasse para pensar nisso, não? Então começa a perceber essa questão. Droga também. Quem usa droga, usa de quê? Chama de quê? De usuário. Então é justamente nisso que eu quero que você preste atenção, para que você comece a provocar esse mesmo tipo de reação no homem, tá bom? Eu vou te falar agora como o Instagram e a Netflix e também a TV, tá? No canal aberto, fazem para conseguir reter tanto a sua atenção, tá bom? Preste atenção. Tem uma coisa que a Netflix, o Instagram e a TV te proporcionam. É uma coisa chamada loop de dopamina. O que é loop de dopamina? Se a gente levar no sentido, o que é loop? Loop é algo infinito, é um ciclo infinito. Então,
A Netflix e o Instagram, ela te traz esse loop de dopamina. É um loop infinito de dopamina. O que é dopamina? Dopamina é prazer, é felicidade, você sente prazer naquilo. É tanto que quando você está no Instagram, você está recebendo um loop de dopamina. Você percebe que o Instagram não tem fim. Como assim não tem fim? Se você vê todos os stories, você até consegue ver todos. Mas se você for para a barra de feed e começar a arrastar aquilo para cima, você vai ver que aquilo ali não tem fim, não tem fim. É um loop de dopamina infinito, você vai receber dopamina de maneira infinita. E detalhe, o Instagram, ele também, a Netflix faz isso, mas eles te proporcionam coisas que você gosta. Se você for no Instagram, você vai ver coisas relacionadas com o que você gosta. O Instagram te ouve, sim. Teve um dia desses que eu falei sobre pizza. Pô, tô querendo comer pizza. Eu falei no meu history. Quando eu vi, passei pro lado, tava lá uma foto de uma pizza para eu comprar. Então o Instagram, ele ouve. Velho, hoje as ferramentas estão cada vez mais avançadas. Só que o intuito aqui não é esse, tá bom? O intuito aqui é te mostrar esse loop de dopamina, para que você consiga provocar essa reação no homem. E como é que funciona esse loop de dopamina? O loop de dopamina no Instagram e também na Netflix funciona da seguinte maneira. Eles dividem o prazer em pacotes. Em pacotes, por exemplo, os stories. Os stories têm 15 segundos, tá? 15 segundos para você ver, você vai passando. O feed é 1 minuto, se você for ver um vídeo. Tem a foto também. Na Netflix tem a temporada, tem os episódios e aquilo há um lançamento. Ou seja, quando você acaba uma temporada, você fica querendo mais daquilo. Gera essa expectativa. Por exemplo, droga. Droga é em pequena quantidade. Aí você vai querendo mais e mais. A mesma coisa o Instagram e também, tá, a Netflix faz. E qual é a ideia para você provocar esse mesmo tipo de reação no homem? É você conseguir gerar esse loop de dopamina. É colocar pequenos pacotes de prazer para o homem. Ah, Vitor, como é que eu faço isso? Na verdade, para o homem se apaixonar por você e ter esse loop de dopamina, você tem que gerar prazer nele. E você gera prazer nele estimulando emoções. A Netflix e os filmes da Netflix, velho, é cheio de emoção. Você fica assim, ai meu Deus do céu, eu quero o próximo episódio. Então, é cheio de emoção. E aí, cabe aquele ditado. Tem aquele ditado, né? Ah, quem é visto não é lembrado. Só que esse ditado aqui, cuidado com ele. Porque não é ver por ver, é ver por gerar emoção. Coloca isso na tua cabeça. É melhor ele te ver menos, mas a partir do momento que tu vê, tu dá aquele impacto com a emoção. Você percebe que na Netflix tem séries com 4 temporadas, mas são pacotes, tá? É 40 minutos cada episódio, são 10 episódios. Não é uma novela, não é uma coisa que é todo dia que você vê. Então, começa a perceber isso. São loops. Por exemplo, a novela até que tem na Globo, no SBT, é um pacote também, são todos os dias, mas é um pacote, não é o dia todo. Começa a prestar atenção nisso. Não é o dia todo que você precisa ficar falando com ele, não. É enquanto você estiver falando com ele, você vai conseguir gerar emoção nele. Esse tem que ser seu pensamento, tá? Eu explico mais aqui isso, né, no meu canal e lá no meu Instagram. Então, para fechar essa ideia do pacote de dopamina, vamos colocar assim, o que é que você tem que ter em mente? Enquanto você estiver conversando com ele, você tem que gerar emoção. Então, é o princípio 80-20. Eu gosto de botar esse princípio 80-20. Porque tem muita gente que quer fazer muito. Como assim? Fazer muito, 80, tá? 80 é maior do que 20. Quer fazer muito. E aí essa pessoa que quer fazer muito, tá muito sempre disponível, ele vai ter um resultado de 20, tá? Agora, se você faz o contrário, bota o 20 e aumenta a intensidade, você vai ter um resultado de 80. Essa é a intenção. Então, naquele pequeno espaço que você estiver falando com ele, faça ele sentir prazer em você, porque ele vai querer falar mais com você. Gera emoções nele, tá? Aí é quando vem até mim, Vitor, é meio difícil gerar emoção. Claro, você quer gerar emoção com ele 24 horas por dia, isso não vai funcionar. Você tem que gerar emoção nele em um curto espaço de tempo. Com o passar do tempo, você vai aumentando, claro, porque isso, a sua intenção é que se transforme em um namoro. E nesse namoro aí, claro, que precisa ter o companheirismo. Só que isso é coisa para outros vídeos. Mas o que eu quero que você estimule nele, na verdade, é a paixão. É que ele sinta desejo por você e se apaixone. Porque vai ser praticamente a mesma reação de como se você fosse uma droga. Sim, a paixão tem as mesmas reações praticamente. Por exemplo, a obsessão, ele ficou obcecado em você, tá? Como se fosse uma droga. Quando ele tá com você também, isso traz dopamina para ele, uma droga. Então, é praticamente essas mesmas coisas que eu quero que você comece a prestar atenção e provocar no homem. Por isso que, antes de conversar com o homem, antes de ter toda a interação com ele, pensa nisso. Eu tenho que gerar
loop de dopamina para gerar atração. O seu objetivo é gerar atração. Porque se você quiser simplesmente ser amiga dele, você passa o dia todo falando com ele. Não tem problema. E também nem precisa estar gerando emoção. Tá bom? Eu explico aqui por que, Vitor, tu não vai explicar como é que faz para gerar emoção. Porque em vários vídeos meus, eu já disse aqui como você gera emoção. Aqui eu tô te explicando o princípio para você entender o que tem por trás da Netflix e do Instagram. Porque a Netflix e o Instagram traz esse loop de dopamina, esse pequeno espaço. Por isso que você quer tanto estar vendo aqueles stories daquele famoso. Porque quando você tá vendo, você tá recebendo dopamina. E aí você quer mais, porque são pequenos pacotes. Na Netflix é a mesma coisa. Agora, eu disse também que há uma diferença hoje em dia entre a Netflix e o Instagram. Para a Netflix e o Instagram está bombando e a TV aberta meio que está ficando para trás. E o que tem essa tendência? Primeiramente, colocando a Netflix aqui, tá? Primeiramente, colocando a Netflix, o que é que tá de diferente? É que a Netflix, ela tá tendo novidade e abrange todos os gêneros, tá? Enquanto a TV não, é aquele mesmo rótulo. É TV, tá? Notícia, documentário e aquilo é meio de informação. Informação não gera tanta dopamina, beleza? E tem as novelas, sim, tem as novelas. As novelas são boas, tem muita gente que gosta, mas tem um BBB também. Tem um BBB, tem a Fazenda que tá passando agora, que gera muita dopamina. Então, esses meios começam a captar a sua atenção por meio do BBB, da Fazenda, de novela também, que tem todo esse contexto, eles sabem fazer. Só que a Netflix está tendo essa diferença porque aqui só vai ter dopamina. Na TV nem sempre vai ter dopamina. Então, essa é a diferença. E a diferença do Instagram também, de estar pegando um pouco desse público, é que no Instagram você consegue ver a história do outro e tem sempre uma coisa chamada novidade. Novidade, por exemplo, os stories. Os stories só fica disponível por 24 horas, velho. É uma novidade. Você vê o que o outro tá fazendo praticamente em tempo real. Vê que coisa louca. E ainda tem o ao vivo também que você consegue ver. O Instagram, ela tá se transformando, sim, numa nova TV. Tá? Os caras estão sabendo fazer muito bem isso. E é isso que eu quero que você comece a provocar em um homem. É a novidade. E aí é que vem a pergunta. Ah, Vitor, por que as mulheres mais velhas são trocadas por novinhas? Porque chega isso até mim, tá? No meu Instagram. Pô, Vitor, fui trocada por uma novinha e tal e tudo mais. E a novinha já diz o nome, né? Novidade. Só que eu vou te explicar o porquê isso acontecer e como você vai reverter esse processo, tá? Fica atenta que o meu próximo vídeo vai ser falando justamente sobre isso, beleza? Se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar like no vídeo e também entra lá no meu canal do Telegram. Você ficar por dentro de todas as informações que está acontecendo aqui no YouTube, lá no meu Instagram, enfim, em toda a rede da questão do Vitor Conselheiro. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!